Fala galera, você que está estudando para o concurso da Banrisul, que está se preparando aí. Pessoal, trouxe aqui uma novidade da Nova Concursos. Olha só o que ela preparou para vocês. Um super combo aí completo, atualizado para nível médio. É um combo com apostila, tem caderno. E tudo com teoria, conceito, exercício, 1.200 questões gabaritadas, tem questão aí da Sesgran Rio, e é tudo organizado aí por disciplina e assunto. 10 vezes de R$10,90 sem juros, e você pode adquirir aqui, ó, só clicar no link da descrição deste vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Estou de volta com mais informática para concurso público. Hoje vamos ver aqui dois assuntos sobre protocolo TLS e protocolo POP3. Hoje a aula vai ser mais rápida, né? Porque a aula passada peguei pesado aí, com muitos assuntos. Tanto é que a aula durou mais de uma hora aí. Mas vamos tentar aí ser breve com esses dois assuntos. Uma questão que vem aí não ser difícil, mas a gente tem aí esses conceitos para ver. Vamos lá? Questão número 7, caiu aí na banca Sesgran Rio, Banco do Brasil, Escriturário 2021. E diz assim a questão: o serviço de correio eletrônico é uma ferramenta essencial para o trabalho do dia a dia dos colaboradores de uma empresa, para garantir a segurança da comunicação do cliente de correio eletrônico com os servidores de correio eletrônico, de entrada e saída de mensagens. É importante configurar a utilização do padrão de segurança. Pessoal, podem perceber, para quem me acompanhou aí nas aulas da Sebrasp, para o concurso do INSS, vocês percebam aí, né, que a banca Sesgran Rio, para a área bancária, ela é mais difícil do que a banca Sebrasp. Vocês podem perceber que essa banca, ela cobra mais assuntos tecnológicos, né? E a banca Sebrasp, apesar das pessoas terem um pouco de receio, né, por ela ter aquelas questões de anular, né, questões erradas e tal, ela pega mais leve aí na informática. Pode perceber, banca Sesgran é mais difícil, pessoal. Precisa ter uma preparação um pouco mais do que a Sebrasp. Beleza? Só uma observação aí. Mas vamos lá para nossa lousa e vamos ver aqui sobre TLS, protocolo TLS, o que vem a ser o protocolo TLS, pessoal. Protocolo TLS, a sigla aqui é Transport Layer Security. Transport Layer Security, pessoal. É um protocolo aí de segurança, que visa o que, pessoal? A privacidade, visa o que? A integridade. Então, esse tipo de protocolo, ele vem aí como a maioria. Ele vem criptografando os dados, né, que trafegam ali entre o seu cliente, entre o servidor, entre os aplicativos da web e entre o servidor. Então, quando um navegador aí carrega um site, por exemplo, quando ele vem com aquela HTTPS, pessoal, ele está utilizando aí o protocolo TLS, né, para exibir os dados ali, o site, no cliente, no navegador. E isso ele já veio fazendo isso por trás, que é criptografar os dados aí. Tudo bem, pessoal? Então, não temos muito segredo aí, né? É um protocolo de segurança. Toda vez que nós falamos aí de security, né? Transport Layer Security,
Essa palavra security vem aí de segurança, né? Para quê, pessoal? Para oferecer aí oferecer a privacidade, né, pessoal? Oferecer privacidade, integridade, tá? No caso do que? Dados, né, pessoal? Segurança dos dados. Criptografando, né? Usando o que? A criptografia. Essa privacidade, essa integridade vem através da criptografia, né? Aquele tráfego, né, tráfego entre o aplicativo web e o servidor, tá? Então, esse tráfego, quando você vê lá o seu navegador que carrega lá um site, por exemplo, se ele tiver o HTTPS, pode ser que ele esteja utilizando aí o protocolo TLS, sim, beleza? Então, pessoal, o protocolo TLS, ele é muito, assim, é muito lembrado, né? É muito lembrado quando a gente fala aí do HTTPS. Mas ele também é utilizado além, né, de navegador, né? Em app, né? App do celular, né? Que você vê bastante. E também e-mails, pessoal. Que é, no caso, que a questão está cobrando. Em e-mails também a gente implementa aí o protocolo TLS. A gente não pode esquecer desse detalhe, tá bom? Então, o TLS aí, pessoal, um pouquinho da história dele. Vou pôr aqui que é rapidinho que eu vou falar. Um pouquinho aí da história do TLS, pessoal. Ele foi desenvolvido aí pela Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force, né? O IETF. Então, ele foi desenvolvido por essa empresa aqui, tá, pessoal? Que é uma organização aí internacional, né, de normas. Organização Internacional de Normas. A primeira versão aí veio em 1999, tá? Aí o que aconteceu? A TLS, ela é uma evolução aí, né, do SSL. Então, muitos livros, muitas explicações ainda, você vai ainda ouvir falar aí do SSL, que é o Security Sockets Layer. Security Sockets Layer, tá? E que foi desenvolvido aí pela Netscape. Beleza, pessoal? Então, como eu havia falado aí, o site aí, eles são obrigatoriamente, né? Tem que ser aí obrigatoriamente desenvolvido aí para implementar a criptografia, tá? E uma das criptografias é a TLS. Por exemplo, o Google Chrome, ele ele não aceita mais os sites que não usam esse HTTPS, pessoal. Então, é importante aí que os desenvolvedores, eles saibam disso e não façam mais sites que não utilizam aí, que não implementam
o protocolo TLS, beleza? E o protocolo TLS, pessoal, ele tem 3 funções aí. Vamos lá ver essas 3 funções. TLS, funções. A primeira função aí do TLS é a criptografia. Criptografia, tá? Como eu já havia falado, é ocultar aí os dados, né, transferidos aí pela rede. Ocultar dados transferidos pela rede. Até aí, nada demais. Outra função que o TLS você precisa entender é a autenticação. Autenticação. Precisa ter a autenticação, tá? Para garantir aí que as informações trocadas são autênticas, pessoal. Então, garantir que informações trocadas são autênticas. E outra função que a TLS pede aqui no conceito dela é a integridade. Integridade. Que é verificar aí se os dados realmente são reais, pessoal. Verificar que se os dados não foram alterados, não foram modificados. Então, ele garante que dados não foram falsificados. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para usar o TLS aí, um site, um aplicativo, ele precisa aí ter o certificado TLS, tá? Instalado aí no servidor de origem. Para que todas essas funções sejam executadas, né? Então, precisa aí ter o certificado, né, TLS, instalado aí no servidor, tá? Isso é importante. O certificado aí, TLS, o que ele é? Ele é emitido aí pela autoridade de certificação aí para o dono de domínio, tá? Então, o dono de domínio ele tem aí esse certificado emitido aí por uma autoridade, tá? O certificado, ele contém aí informações, pessoal, informações sobre o dono do domínio, tá? Esse certificado aqui contém informações do dono do domínio, tá? E também da chave pública, a chave pública do servidor. Com isso, pessoal, tendo um certificado TLS instalado lá no servidor web, com as informações do dono de domínio, com a informação da chave pública do servidor, isso garante, pessoal, garante aí a autenticidade e integridade aí do documento, né, pessoal? Então, como que funciona aí a conexão TLS? Conexão TLS, tá? É iniciada aí uma sequência aí de passos aí que o TLS faz até
garantir lá que seu dado está realmente autêntico, que seu dado é autêntico, que seu dado tem integridade, que está criptografado. Ele passa aí por uma série de sequências, tá? Que a gente chama aí, pessoal, de handshake. Handshake. Handshake TLS. Tá? Essa sequência aí que ele faz, tá? Então, quando o usuário de e-mail, falando agora da questão, né? Quando o usuário de e-mail, ele envia e recebe a mensagem, a gente já sabe, né? Que ele usa aí o TCP, né? O TCP, que é o Transmission Control Protocol, né? Por meio da camada aí de transporte, para iniciar aí o handshake, tá? Então, o primeiro ele passa aí pelo TCP para começar o handshake aí do TLS, beleza? Então, o usuário lá do e-mail, ele informa aí o servidor, ao servidor, né? Então, o usuário do e-mail, o que ele faz? Ele vai informar ao servidor, tá? A versão aí, versão do TLS. Primeira coisa que quando o usuário vai enviar uma mensagem aí, e essa mensagem utiliza aí a implementação TLS. O usuário de e-mail informa ao servidor qual que é a versão TLS que está sendo executada aí. E depois ele vai falar aí, vai informar o tipo de criptografia. O tipo de criptografia. Tá, pessoal? Aí, ele fazendo isso, pessoal, o servidor de e-mail, o servidor aqui, ele vai fazer o que? A autenticação. Autenticação. Tá? Ele vai verificar aí a identidade por meio do que? Do certificado TLS. O servidor faz essa autenticação, verificando aí o certificado TLS, pessoal. Então, o que esse certificado ele tem? Ele garante aí que o usuário de e-mail não vai mandar uma mensagem aí para qualquer um, para qualquer impostor, não vai mandar. Por quê? Porque ele vai ter aquelas informações que eu falei, né? Que é o dono de domínio, a chave pública. Então, ele garante aí a autenticação, beleza? E aí, pessoal, depois que ele faz tudo isso, ele consegue aí fazer a troca de chaves entre o emissor e o destinatário, entre o emissor e entre o destinatário. Eles fazem o que, pessoal? A troca. Eles fazem a troca de chaves. Então, ele permite aí que as mensagens trocadas, né, as mensagens enviadas e recebidas sejam realmente criptografadas. Ok? E após, pessoal, após a criptografia, né, após
essa criptografia. E após essa autenticação, tá? Os dados, vou por aqui, os dados, eles são assinados. São assinados com um autenticador de mensagem, um autenticador de mensagem, que é o MAC, tá? Então, o destinatário, ele pode sim lá verificar esse MAC. Ele pode ir lá verificar o autenticador de mensagem para garantir os dados, para garantir a veracidade dos dados. Então, o MAC, ele funciona aí como um lacre, né, pessoal? Um lacre, porque aquele dado, aquela mensagem, ela está intacta. O usuário, ele tem a certeza que ninguém mexeu naquele dado, que aquele dado chegou intacto. Ele foi assinado com um autenticador de mensagem chamado MAC. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha que falar de TLS. Agora nós vamos entrar aí em outro assunto, que é sobre POP3. Vamos lá. Vamos falar agora sobre protocolo POP3. POP3 é mais fácil, né, pessoal? Nós já vimos aí, nós já falamos bastante aí sobre o IMAP, sobre o SMTP, e agora nós estamos entrando aí neste conceito aí do POP3. POP3, como nós sabemos, é um protocolo aí que permite a comunicação aí do seu computador com um servidor aí, com um servidor de e-mail, né? Um servidor de e-mail, para que você consiga aí baixar as suas mensagens no seu cliente de e-mail, que pode ser aí um Microsoft Outlook, um e-mail da Apple, né? Então você consegue aí descarregar essas mensagens do servidor de e-mail para que você possa acessar essas mensagens posteriormente aí de forma offline, né? Você não precisa estar conectado aí à sua internet. Então, POP3, como eu falei, é um protocolo aí que permite conexão do cliente de e-mail com o servidor de e-mail, tá? Então você consegue aí descarregar mensagens do servidor, né, para acessar de forma offline. E para entender mais, né, deste protocolo POP3, nós podemos aí falar das quatro fases do protocolo POP3. Então vamos falar das fases. A primeira fase, né, para que o protocolo POP3 descarregue essas mensagens do servidor aí de e-mail para o cliente de e-mail, primeira fase que ele faz é a conexão. A conexão, né, que você utiliza aí o protocolo
de transporte, protocolo de transporte, que é o TCP/IP, Transmission Control Protocol. Ele garante aí que a conexão seja confiável, né? Que não haja perda de dados, que não haja duplicação também. E ele utiliza aí a porta 110, né, durante essa conexão, mas também ele pode utilizar aí a porta 995, que é uma porta para você se conectar de forma mais segura, de forma criptografada aí, utilizando aí o protocolo SSL, né, que nós já vimos, Security Socket Layer, ou o protocolo TSL, que é o Transport Layer Security, ok? Depois nós temos aí a segunda fase que nós chamamos de autenticação. Que é a autenticação aí do usuário, né? Então ele faz o login, né, através de uma senha, e ele entra nesse processo aí de autenticação. Então é configurado lá o protocolo, ele é configurado para utilizar, né, uma senha aí para parecer mais seguro, para ser algo mais seguro aí, tá? Mas também ele pode utilizar aí um protocolo de autenticação aí que utiliza o algoritmo MD5. Algoritmo MD5, né? E ele faz com que a senha seja criptografada, né, para trafegar os dados aí com mais segurança. Então, essa autenticação, ela utiliza aí como protocolo aí de autenticação, tá? Protocolo de autenticação, o algoritmo MD5, tá? Para quê? Para que a senha, né, seja criptografada, tá? Tornando aí a autenticação mais segura, beleza? Depois nós temos aí a terceira fase. Vamos colocar aqui na outra página a terceira fase, que é a fase de transação. Essa fase, pessoal, depois, né, de conectado aí, depois de autenticado, vem essa fase, né, onde todas as mensagens que estavam lá no servidor, que estavam lá no servidor, são transferidas aí para o cliente, tá? Então, pessoal, não é recomendado aí, tá? Que você utilize mais de um dispositivo aí, utilizando o protocolo POP3. Porque o que acontece? Se você tiver aí um cliente de e-mail no seu desktop, no seu notebook, no seu celular, né? O que acontece? As mensagens lá do seu servidor, eles são baixados naquele primeiro dispositivo que você fez essa transação, tá? Então você não vai conseguir baixar em todos os dispositivos. O POP3 ele tem esse problema, tá? Então, quando você baixa lá no computador, você não, por exemplo, você baixou no seu desktop, foi baixar no tablet, não vai ter mais, você não vai conseguir ter nos dois lugares, beleza? Então, vamos colocar aqui, né? Então, a transação aí, a transferência aí, transferência das mensagens do servidor
para o seu cliente. Então, o primeiro dispositivo será baixado as mensagens do servidor. O primeiro dispositivo, tá, pessoal? E as mensagens, isso é importante, as mensagens do servidor. Ah, não vou pôr isso aqui agora, não. Vou fazer a outra fase, que é da outra fase. Tá. Então, é isso, pessoal. A transferência das mensagens do servidor para o cliente, né? E o primeiro dispositivo vai ser baixado essas mensagens do servidor. Os outros dispositivos não vão conseguir mais baixar, pessoal. Então, é importante você lembrar que é importante você ter aí só em um dispositivo, tá? A configuração do POP3. Aí, nós temos aí a fase de atualização. A última fase é a fase de atualização. Pessoal, isso aqui que eu tô colocando, vocês podem até achar chato, mas já caiu em provas. Que eu já vi isso aí. Então, por isso que eu tô falando, tá? Então, assim, a atualização ocorre depois aí da conexão com o servidor, tá? Depois que fez tudo isso, que fez a transação, né? O que acontece após essas três fases, desculpa, após essas três fases, o que acontece? Os e-mails do servidor são apagados. Tá? Existe aí a opção de você configurar aí para você manter essas cópias aí no servidor. Mas é importante lembrar que isso faz uma bagunça total aí, muita gente se confunde porque acaba baixando duas vezes a mesma coisa, né? Há problemas aí com duplicidade, enfim, é difícil gerenciar esse tipo com o POP3 é difícil de gerenciar. Então, o POP3 ele funciona exatamente dessa forma, ele apaga mesmo os e-mails do servidor, tá bom? Para isso, se você não quiser que aconteça isso, é importante você lembrar que existe o protocolo IMAP, que é mais adequado aí para fazer a sincronização, beleza? A gente tem que lembrar aí que também existe os contras aí, né, do POP3. Além de ele apagar, né, os e-mails do servidor, tem aí o risco, né, de infectar aí sua máquina, pessoal, porque você mantém, né, os arquivos, os e-mails todos aí no seu desktop, no seu dispositivo. Então, isso aí é algo que é algo contra e não é uma coisa boa, né? Porque quando você tem o IMAP, você mantém ali no servidor, você mantém os backups no servidor. Então, você pode apagar os e-mails do seu cliente, do seu desktop, sendo que você tem um backup lá no servidor. Então, não corre aí o risco de ter problemas com vírus, essas coisas, porque está no servidor, não no cliente. Beleza, pessoal? Então é isso que eu vim falar hoje. Uma aula que não foi muito demorada como a da última, né? Vocês estão gritando de alegria, que eu sei. Então vamos lá. Aqui a questão, ela está cobrando aí se a gente conhece a segurança aí de correio eletrônico, né? Cliente, segurança aí da comunicação do cliente aí de correio eletrônico com os servidores de correio eletrônico, tá? Então a gente precisa aí configurar um padrão de segurança aí. E esse
padrão de segurança. A gente já sabe, pessoal. O SMTP não é, porque ele é para envio, protocolo de envio aí. O IMAP é de sincronização de e-mails, né? O POP3, como nós vimos, é para recebimento, certo? O HTTP é para comunicação. Então, só nos resta aí o TLS, pessoal. TLS que foi muito bom trazer, né, esse conceito aí, porque muita gente lembra aí do TLS para HTTPS, e não é só para HTTPS, pessoal, também ele é um protocolo aí de segurança para e-mail, beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui por hoje e amanhã a gente vem aí com mais questão de informática para concurso público. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.